Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio Pode Delas. No episódio de hoje falaremos sobre um tema que está mais presente do que nunca: mulheres empoderadas. Elas estão conquistando espaços, quebrando barreiras, desafiando normas, seja no mercado de trabalho, na política, nas artes ou nas suas próprias comunidades. Para falar sobre esse assunto importante, convidamos a professora Andressa Rodrigues e a Adriele Barros. Ei, meninas! Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu sou a professora Andressa, dou aula de escola aqui, dou aula de história. Dou aula de história aqui na Escola João Antunes. Para mim é uma alegria, um prazer esse convite para falar sobre esse tema tão relevante, né? Tão importante para a nossa sociedade, para nós mulheres. Olá, gente. Meu nome é Adriele, eu sou professora de língua portuguesa, professora de escola aqui do João Antunes. É um prazer estar aqui juntamente com a Andressa. Espero poder incentivar e agregar aí as meninas, né, que assistirem o podcast. Como vocês acham que é sobre ser uma mulher empoderada? Muito importante essa pergunta, porque esse termo, ele pode ter vários aspectos, né? É um termo muito amplo. E para uma parcela feminina da sociedade, elas não têm nem conhecimento do que seja, de como elas podem se empoderar de fato, né? E eu acho que é importante a gente desmistificar e ensinar o que é empoderamento, né? Empoderamento está ligado à sua capacidade de ter liberdade de escolha, né? Empoderamento feminino é você ter liberdade de escolha, é você lutar pelos seus direitos, conhecer os direitos, né? E mais do que isso, para a gente também não achar que a gente quer ser superior ao masculino, ao homem, né? Muitas vezes isso é confundido, como se a mulher quisesse ser superior ao homem, tomar o lugar do homem na sociedade. E não é uma questão disso, né? Muito pelo contrário. Nós lutamos, o empoderamento é por igualdade de direitos, nesse caso, né? Porque a gente vem de uma sociedade que é machista, uma sociedade que é misógina, né? Uma sociedade patriarcal, onde sempre quem esteve no topo? O homem. Exatamente isso, né? Porque a mulher, na sociedade, ela sempre foi conduzida a ser aquela que cuida, né? A cuidadora, né? Como? No caso, um objeto. E aí já é uma outra discussão também, que é essa parte, né, da objetificação do corpo feminino, que a gente pode também discutir sobre isso, né? Mas eu acho que, basicamente, como que a gente consegue se empoderar? Lutando pelos nossos direitos, né? Fazendo com que outras mulheres também conheçam o direito delas, né? E eu acho que o empoderamento também não é uma questão só individual. Eu me empoderar, né? Eu ter minha autoestima, ser uma pessoa autoconfiante, né? Não é só isso. Me autoconhecer é uma luta nossa. Você incentivar De outras todas mulheres nós, também a exatamente ocupar esse isso. lugar. A ocupar espaços na sociedade, né? Então, não é uma questão de querer ser melhor do que o homem. Não é isso. É da conquista de direitos, da igualdade de gênero, né, na sociedade. Na opinião de vocês, como seria o dia perfeito das mulheres? Ai, pra Nossa. mim, no spa, gente. O dia todo no spa. Maravilhoso. fazendo cabelo, Realmente. unha, massagens, pedras quentes. Isso é chique, gente. Pra mim, gente, porque assim, quando vocês propuseram nessa questão, o que é um dia especial pra mulher, indivíduo, eu, Andressa? Vou falar aqui. Seria não ter horário para acordar, por exemplo. Adoro acordar tarde, porque a gente já é pressionada a semana inteira a ter um horário ali para acordar, né? Então, aquele solzinho batendo na janela, meu café da manhã tranquilamente, pegar uma praia, curtir o meu pagodinho que eu amo. Eita! Né? Depois almoçar no restaurante que eu gosto, né? Ir no cinema, ir no teatro, né? Então, eu acho que esse aí seria o dia ideal para mim. Finalizando com mais um Relaxar dessa... Com certeza. E como vocês se veem daqui 5 anos? Ai, olha... Eu acho que com mais conhecimento, com mais empoderamento, obviamente também com conquistas materiais, que eu acho que é importante, né? Conquistando mais espaços na sociedade, ainda mais autoconfiante de quem eu sou, né? Porque minha vida também nunca foi fácil, né? Eu venho dessa linhagem mesmo aí de mulheres guerreiras, até coloquei ali no dia da escolha da tutoria,
de mulheres que lutaram, que deram o seu melhor, que não abaixam a cabeça para ninguém, né? Que sabem se colocar, que mesmo em espaços, em ambientes ali masculinos, onde a gente vai dar a nossa opinião, e que muitas vezes é uma opinião que não é contada, porque é uma opinião o quê? Feminina. No espaço onde tem vários homens, qual a opinião que vai prevalecer? Normalmente. Como se fosse, né, a opinião, né, mais adequada ali, mais coerente. Não, sempre foi e é isso, lutar pelos meus espaços em qualquer ambiente que eu estiver, seria isso. Quais desafios vocês enfrentam na sua cidade como mulher? Vários, muitos, todos os dias. Principalmente a questão do machismo, né? A gente tem que lutar porque assim, a gente vive, o Brasil é uma sociedade extremamente conservadora, extremamente machista. E é uma pergunta que eu posso fazer até para vocês. Vocês saem de casa 100% seguras? Não. Dependendo da rua que você tiver, do horário que você tiver, por exemplo? Com medo, né? Olhando para trás, com medo. Será que o homem ele se sente assim? Não. Claro que não. Ele sabe que se mexer com ele, ele vai altamente se defender. Por quê? Dificilmente. Porque a mulher ainda é vista como aquela frágil, né? Aquela que pode ser dominada, né? Aquela que pode ser abusada. Tem muito isso aí também. Sim. Outra coisa também. Não sabe cozinhar, não é prendada. Ah, então você não é prendada. Nossa, então você não vai gente, nem me conseguir fale. um relacionamento. Eu não posso. Você não vai conseguir casar desse jeito. Nossa, é incrível. A questão também, você está falando de machismo, né? Como que a mulher tem que se comportar na sociedade? Qual é a altura da saia, o tipo de cabelo, né? O padrão de beleza. Como se nós fôssemos todas iguais, tivéssemos seguir um determinado padrão. Eu acho que você pode melhorar esteticamente falando? Pode. Mas se você quiser. Não por uma pressão social, que a mulher tem que se manter magra, né, com um determinado estilo. Exatamente a boca isso. tem que ser do tamanho e tal. Hoje em Não dia, pode ser uma coisa que leve à escravização. Hoje em né? dia é Porque a mulher, às muito vezes, é comum escravizada por esse a padrão. comparação. Hoje em dia é muito comum a comparação entre padrões Nós de somos beleza. o tempo todo, né? Exatamente. Comparados. É o tempo todo. É uma competitividade, né? Muito grande. Ah, você falou um termo importante. Sim. É uma competitividade o tempo todo. E assim, são mulheres competindo com mulheres, Sim na mesmo. maioria das vezes. Sim. Que é uma luta que a gente tem que ter. Sim. Que é da sonoridade feminina. Aham. Que é de uma ajudar a outra. Né? E não, Exatamente. porque é uma coisa histórica também. A Aham. fomentação da competição feminina. Né? Infelizmente, a gente vê isso acontecendo ainda na O tempo sociedade, todo. o tempo todo, em determinados espaços. E, na verdade, nós temos que estar aqui numa luta coletiva. É uma pegando na mão da outra, ajudando a outra, né? Para a gente vencer aí esses obstáculos do machismo ainda, que são muito arraigados, né? Muito fortes ainda na nossa sociedade, querendo inferiorizar, querendo diminuir, desqualificar o feminino, né? Aham. Desqualificar a nossa potência na sociedade aí. Sim, a senhora, professora Andressa, tocou em um assunto muito importante, falando da vestimenta das mulheres. Muitos homens olham e pensam assim, ela tá com uma roupa curta, tá ensinando o que quer. É se oferecendo. Sim. O que você acha dos padrões da sociedade da vestimenta? Eu acho que a mulher ela tem que ter liberdade, isso vem de liberdade, autonomia. Eu tenho que ter o poder de escolha, sem nenhum tipo de julgamento social ou moral em relação àquilo. Então a pessoa tem que me olhar com determinada roupa e ela não tem que me julgar porque eu estou com a roupa X ou com a roupa Y. É uma opção minha. Não tem que haver esse julgamento se você, nesse caso aí, é uma pessoa de bom caráter ou não, se você é uma pessoa moralmente falando digna ou não, pela sua vestimenta. Mas isso é mais uma característica do machismo na sociedade. Sim. Querer o quê? São as relações de poder. Também dominar como que a mulher tem que se portar. Né? Que você tem que ser... Desde menininha a gente escuta isso, né? Isso não é coisa de menina. Que você tem que se comportar dessa forma. Desde o azul, que é do menino, e do rosa, rosa da menina. que é da menina, para Aham. denotar o masculino e o feminino. Temos uma roupa mais Então, curta, já é taxada É como se você por estivesse querendo se termos, né? oferecer. Aham, sim. Ou Uma com mulher termos oferecida. exatamente agressivos, Exatamente. pejorativos, Aham. desqualificatórios pelo tipo de roupa, né, que a mulher está utilizando. É mais uma barreira, Julgada. sim. Aham. E até, acho que, não sei se você já venceu, mas eu já vivenciei. Já tive relacionamentos abusivos. Porque acho que um grande desafio também na nossa sociedade é vencer o feminicídio, né? Sim. A violência doméstica. O Brasil é o 5º país onde mais se mata mulher no mundo.
né? Então a gente tem que pensar, eu acho que é o caso mais grave que a gente tem que pensar em empoderamento, em luta feminina no Brasil. Sim. É a gente, porque É a gente tem medo de pela morrer. vida, né? É a luta pela sobrevivência. São tantas lutas, mas a principal é pela vida, Exatamente pela isso. sobrevivência de fato. Isso. Porque a gente corre risco o tempo todo. O tempo Exatamente, todo. o tempo inteiro. Seja de abuso físico, abuso psicológico, mas é o tempo todo correndo risco. Vocês acham que o padrão da sociedade tem que ter uma vestimenta única? Com certeza não. É isso que você está falando em relação à mulher, né? Aham. Obviamente que dependendo do espaço que você tiver, cabem determinados tipos de roupa, de vestimenta. Isso é uma coisa de bom senso realmente. No seu ambiente de trabalho, na sua igreja, enfim. Mas isso, no seu ambiente social, por exemplo, aí não. A única regra Aí- é você se sentir bem, né? Exato, Deve ser excelente, você é isso. estar se Se sentindo sentir bem. Confortável. se É igual a sentindo Andressa bem. falou, né? Sempre olhar, estar atento ao ambiente que você vai estar frequentando. Agora, fora isso, no seu convívio social, né? Na sua particularidade, sua única regra tem que ser estar se sentindo bem consigo mesma. Independente do que os outros vão pensar, né? Uma de curiosidade, né? A gente consegue muito olhar as pessoas assim, é uma pessoa muito feliz. Mas vocês já pensaram em qual foi o momento mais engraçado da vida de vocês? Mais feliz, assim, pra vocês? Mais feliz ou mais engraçado? Mais feliz e que vocês pudessem se abrir mais, que vocês pudessem se sentir mais confortável, bem feliz, assim, um dia bem feliz. Ah, no samba. Porque eu amo samba. Ai, gente, fui desfilar no Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês conhecem o Sambódromo do Rio, eu não tinha a menor noção. Que era a primeira vez que eu tava indo pra lá, e falei, gente, eu quero ir com uma vestimenta dessa ala aqui, que era histórica, era aquelas roupas das mulheres de antigamente, aquela saia, e o sapatinho, gente. Quando eu vi o sapatinho fechado, eu falei, misericórdia. Que acabou o desfile, como é que tava o pé? Tava aguentando andar? Não, Destruído. Eu e minhas amigas. Aí você acaba acessando o desfile ali do Rio, do Sambódromo. Gente, cadê as vans? Cadê os táxis? Cadê as topi? Não tinha nada. Não tinha. Um lugar esquisito e só tinha o que na hora? Uma viatura da polícia. Ah, vai ser agora. Desmaiei. Fingiu que desmaiou. Botaram a gente na viatura. Pronto, cheguei em casa linda e bela. Em segurança. Quando chegou Oi, lá de história pra melhorada, contar. já estava Total. ótima, já estava Sim. recuperada. E você, professora André? Fingiu Responde um desmaio. pouco mais, fala um pouco mais. Qual seria pra mim um dia... É. Gente, nossa, é engraçado, né? na Feliz, verdade. engraçado. Né? Feliz, engraçado. Não foi feliz, não. Foi só engraçado mesmo. Gente, lá em casa estava tendo uma obra e aí o meu pai foi e falou bem assim... ele tinha fechado, né, um pacote com os pedreiros que iam trabalhar lá. E aí os pedreiros meio que tentaram passar a perna nele. Falaram assim que fecharam o valor e não estava inclusa a comida. E depois queriam almoçar lá em casa, né? Começaram Aí meu pai, vocês vão almoçar? Não, a gente vai almoçar aqui não, mas não foi o que a gente combinou. Aí meu pai fez, sabe o quê? Já entrando, né, voltando lá no assunto que a mulher tem que cozinhar. Não, eu já quebrei esse. Olha. Esse tabu, porque só pra vocês terem uma ideia, meu pai foi e pediu, tudo bem, vocês querem ficar almoçando aqui? Podem almoçar. E pediu pra mim fazer a comida, né? Aí eu fui fazer a comida. E fiquei me sentindo, me achando, falei, caraca, meu pai confiou pra eu fazer comida pra galera. Gente, nunca mais eles voltaram. Eles almoçaram uma vez só. Isso não vai dar certo. E nos outros dias, eles voltaram. Nos outros dias, eles chegaram lá, né? Voltaram pra trabalhar. Aí meu pai, Desistiram da e aí, obra? vocês vão? Não desistiram da obra, foram trabalhar. E meu pai, e aí, vocês vão almoçar aqui? Não, obrigada. Um foi almoçar na casa da mulher, o outro levou marmita e depois falaram, ai, Deus me livre, a comida do sua filha é muito A ruim. experiência não foi agradável. Parece comida de hospital. Espantou os meninos. Espantei, nunca mais. Gente, toda vez que alguém me pergunta, eu só consigo lembrar disso, assim. Cara, que situação. Qual foi o maior orgulho de vocês, assim? Orgulho? É. Olha, pra mim, assim, né, dentro dessa caminhada, né, na educação,
foi quando um aluno virou para mim, me agradeceu, falou, obrigada, professora, por não ter desistido de me ensinar. E isso um aluno, né? E quando uma aluna falou para mim que era uma inspiração para ela, eu acho assim que isso me marcou muito. Eu fiquei muito feliz. Caramba, tô no caminho certo, né? Assim, tô incentivando, né, outras pessoas, outros alunos de forma positiva. Isso me deixou muito feliz, assim. Muito orgulhosa, né, dessa caminhada. O meu maior orgulho é de não ter desistido, que eu tinha ali vários condicionantes para ser uma mulher limitada na vida, né, até pela minha origem, né, condição social. Mas que eu consegui transpor isso, né? Então, me orgulho de ter me tornado a mulher que eu sou hoje, de ter conseguido vencer os desafios, as barreiras, né? As imposições da sociedade, e de ter conseguido me formar, de ser feliz na profissão que eu exerço, né? De inspirar outras pessoas, meninos e meninas, né? Me orgulho aí de ter formado grandes homens, grandes mulheres. Esses dias eu estava até falando com uma aluna que está no meu Instagram, professora, estou no 5º período de Direito, você não sabe como eu fico feliz com a evolução de vocês. Eu acho que esse é o maior legado aí que a gente pode deixar para os nossos alunos. Né? Me orgulho também de ter sido uma boa filha, né, para minha mãe, uma boa irmã, uma boa amiga, de ter caráter, de ser digna. Então, o maior orgulho é esse. O que vocês acham que mudou a sociedade das mulheres do passado para cá? Bastante, né? Nossa, nós já muito. Conquistamos aí diversos direitos. Vários lugares, né, gente, conquistou. Mas toda conquista, ela vem com luta, né? Ela não é fácil. Ela vem com luta, vem com resistência de muitas mulheres, né, que vieram antes da gente. A gente pode citar aí a questão da conquista do voto feminino, por exemplo, né? Porque aqui a gente volta naquela questão da sociedade patriarcal, né? Que a mulher é criada para ser... Tá ali nas tarefas domésticas, por exemplo, cuidar dos filhos e mais nada. Né? E ficar ali sobre a conduta do homem. E aí, existiu ali o movimento sufragista, de mulheres que falam, não, a gente precisa também ter participação política, né? Escolher os nossos representantes, ter direito a estudar, a ir para uma escola, frequentar uma universidade, né? A ter representação política. Hoje, o Brasil, se vocês forem pegar os dados do IBGE, as mulheres representam 51% da população. Ou seja, nós somos maioria. Só que em termos de representatividade, em cargos, né, em posições de poder, por que nós não somos a maioria? Então, uma luta, já conquistamos, mas precisamos conquistar ainda mais. Por exemplo, a Lei Maria da Penha no Brasil, né, que é um país extremamente violento no que se trata, né, na questão feminina, foi uma conquista também nossa. Porque essa questão de conquista também, a gente tem que pensar na geografia. Né? Depende muito do contexto político, social e geográfico. Hoje, por exemplo, se você for pegar o mundo, infelizmente existem países ainda que as mulheres não têm oportunidade de estudar. Existe. Né? Principalmente os países ali, né, de origem islâmica, ali do Oriente Médio, né, onde as mulheres não podem ser quem elas são, elas não têm poder de escolha ainda. Então, a luta, ela acabou? Não. A gente tem muito que conquistar ainda, quando a gente fala de conquista também em âmbitos mundiais do que as mulheres ainda sofrem em alguns continentes, né? Sim. Vocês já foram vítimas de algum ato, assim, de machismo? Sim. Eu falei, eu vivi um relacionamento abusivo, né? E aí ele falava da questão da roupa, por exemplo, vai sair com essa roupa? Né? Como eu estava falando com vocês também, no ambiente profissional, muitas vezes, porque eu também já trabalhei na área corporativa. Eu já trabalhei em empresas, né? Então, da sua fala não ser tão credibilizada como a fala, por exemplo, de um homem na mesma posição. Às vezes a questão também de ganhar menos, né? E o machismo, ele é violento, o machismo, ele pode ser velado, muitas vezes ele também não é explícito, né? O machismo muitas vezes pode vir também da mulher, não só do homem. Por isso que é importante a gente estar debatendo isso, como que a gente desconstrói essa questão do machismo dentro da sociedade. Porque o que é o machismo? Você acreditar que o homem é melhor do que a
mulher. Quantas Que vezes, tem né, no determinadas trânsito coisas que mesmo, só o já homem ouvi. faz, né? No trânsito, né? trânsito, Quantas essa vezes coisa- eu já ouvi Sim. mulheres, né? Mulheres, Mulheres falando, falando. tinha que ser mulher quando Sim. bateram um carro, Uhum. né? Aconteceu algum, tinha que ser mulher. Ou sempre um... O tempo todo, assim, um tempo todo não, mas muitas vezes as mulheres mesmo cometendo machismo, né? Às vezes também quando você sai que você não quer, o homem acha que ele seja aquela relação de poder, que você é obrigada a ficar com ele, se relacionar com ele, não quer ficar com você. Sim. E que a pessoa confunde ali a simpatia da mulher, como se ela estivesse dando uma flerte, condição para muito. flertar com ele. Sim. As piadinhas na rua. Sim, muitas Em das vezes transporte só quer conversar por público. educação e eles sabem assim, ó lá, tá querendo ficar comigo, tá se jogando pra mim. Ingrid. Inclusive, o assédio é muito comum em transportes públicos. Muito. Já sofri várias Já. vezes. Infelizmente. Então essa é a condição hoje da mulher na sociedade brasileira, infelizmente, né? A luta... É constante, tem que ser constante. A luta das mulheres tá muito longe de acabar ainda. Sem dúvida, sem dúvida. O que vocês mais acham que representa as mulheres assim no mundo? No mundo, É. O que representa a mulher? É. Eu acho que é a capacidade de não desistir. A força, a luta, A né? esperança. A esperança, a sensibilidade, né? A humanidade. empatia, Que nós são características inerentes a da mulher, né? feminilidade, né? Se superar a cada obstáculo, né? Eu acho que enquanto não acabou. Então, se eu sou livre hoje, outras vieram antes que lutaram por isso, né? Mas a gente sabe que muitas, né, ainda que não que existe não essa, são livres. Muitas. essa autonomia, essa liberdade ainda. Eu acho que define a mulher isso é força, é luta, é perseverança, é persistência, querer sempre dar o melhor. Né? Acho que é isso. Então aqui encerramos o nosso primeiro foi podcast. O nosso primeiro pod delas. Foi um prazer. Eu me sinto muito agradecida pela presença de vocês duas, foi muito importante pra gente. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista com vocês. A gente gostou muito de estar conversando aqui com vocês. E tenha mais experiências assim com vocês presentes aqui pra ajudar a gente. Sim, só chamar que nós estaremos aqui. Foi ótimo, meninas. Muito legal a Muito iniciativa. obrigada, sim. Obrigada. Obrigada.